Existe um órgão oculto que pode ajudar ou sabotar a perda do excesso de peso. E a maioria esmagadora de quem quer emagrecer nem imagina que isso existe. Mas antes de continuar, se inscreve aqui no canal para acompanhar todas as novidades que eu vou trazer para você. Simbiose. Essa é a primeira coisa que você tem que saber e entender o significado. Justamente, precisamos viver em harmonia com o nosso microbioma. Muitas pessoas hoje vivem uma luta eterna com ele e muitas vezes confundem com uma briga com o metabolismo. Precisamos entender que o seu microbioma consiste numa força muito maior do que você imagina. Muitas vezes ele tende a subjugar as pessoas e elas justamente confundirem certas questões na saúde dela, por exemplo, com questões da mente. O apetite, já tenho falado muito sobre isso. O microbioma é muito relevante. É importante que você entenda, e para isso vou fazer uma analogia muito simples em relação ao seu apetite, por exemplo. O seu microbioma possui mais de 3 milhões de genes, ou seja, 39 trilhões de bactérias. E é como se ele tivesse, ou seja, como se algumas bactérias, algumas famílias de bactérias, assim como a sua aí na sua casa, possuíssem um aplicativo para pedir comida. Quanto mais eu alimento ele com certas questões, com certos alimentos, obviamente, é mais notável, é mais possível que ele vá pedir sempre os mesmos alimentos. O microbioma, por isso, tem uma força enorme, uma relevância muito grande no nosso processo de metabolismo e emagrecimento. E não é só isso. Para você se desintoxicar, você precisa de um microbioma saudável. Temos estudos, por exemplo, que toxinas advindas da metabolização bacteriana dos nossos alimentos mal digeridos podem intoxicar o fígado e até mesmo o coração e os vasos sanguíneos. Pesquisas muito recentes têm trazido informações muito relevantes nessas áreas metabólicas e também no nosso sistema imunológico. Você de uma vez por todas vai entender o quanto tudo isso é relevante para o seu metabolismo e para os teus objetivos na tua saúde, no emagrecimento, na tua disposição e até mesmo no teu sono. Sim, 90% da serotonina, que é um neurotransmissor extremamente importante para o teu humor, para o teu apetite e para o teu sono, é produzida lá no teu intestino. Já sabia disso, né? Só que a questão, que muitos não falam, é que não é bem no intestino que ela é produzida, e sim pela tua microbiota intestinal, pelos trilhões de bactérias que a partir do que você come, produz esse neurotransmissor. E existe algo muito engraçado nesse sentido e que vejo que muitos pacientes meus têm procurado. Tomam suplementos, por exemplo, à base de triptofano, um aminoácido que está na cadeia de produção da serotonina. Porém, se você colocar o triptofano para dentro e o teu microbioma não estiver saudável, é muito provável que esse triptofano gere metabólitos tóxicos para o teu organismo, ao contrário do que se espera, gerar justamente, entrar na cadeia de produção desse neurotransmissor que é a serotonina, tão relevante aí para o nosso apetite, para o nosso humor. Veja como isso é interessante. Você está justamente colocando um nutriente para dentro, que espere que ele encontre o lugar dele e ele vai lá para o outro lado. Quem define isso? A tua microbiota intestinal. A qualidade dela, que bactérias que habitam o teu intestino. Ou seja, não é só o que você coloca para dentro. Você precisa então pensar diferente. A tua dieta tem que ser focada primeiro em adaptar as tuas bactérias para o metabolismo correto, para gerar cada vez menos toxinas. Dessa forma, muitas pessoas também têm pensado que é somente usar probiótico. Eu vou lá, mando manipular ou compro um probiótico, que são as bactérias boas, e coloco ele para dentro e espero que a minha microbiota se adapte a ele. Isso muitas vezes também não dá certo. Por quê? Porque a quantidade de um probiótico é muito ínfima, próxima de uma quantidade bacteriana que já habita dentro do nosso sistema gastrointestinal. Por isso que medidas são necessárias. Você não pode entender isso de uma forma complicada, mas também não tão simples. A gente precisa se encontrar aqui no meio. Sendo assim, o nosso microbioma se torna um órgão extremamente inteligente. E sinto te informar que muitas vezes mais inteligente até mesmo do que você, porque dele a gente tem a produção de neurotransmissores que vão ser relevantes em todo o nosso processo neurológico. Você precisa entender isso e entender que também não é tão simples essa produção. Ou seja, eu preciso de um microbioma saudável, de uma nutrição focada nele e não muitas vezes inicialmente focada no metabolismo. Eu vejo muita gente perdendo dinheiro, perdendo tempo com substâncias que prometem melhorar o metabolismo, prometem melhorar o microbioma, mas na verdade não entende ou não foram ensinadas a entender
de que precisam regular esse microbioma através de um roteiro específico na alimentação. E isso que é muito importante e que muitas vezes tem que ser individualizado. Sendo assim, então, como eu já te falei, o microbioma recolhe calorias e ajuda a extrair vitaminas dos alimentos. Ele muitas vezes pode ser o grande fator de decisão em relação até inclusive o teu apetite. Ou seja, ele pode fazer parte do processo de você estar saciado ou não estar saciado. Ele é muito relevante nessa questão e muitas pessoas nem sabem disso. Pensam que tem que comer daqui a pouco numa refeição mais proteína, mais fibra para se sentir saciado. E nem sempre é assim que funciona. Eu preciso realmente equilibrar ele para que as mensagens, para que os neurotransmissores funcionem melhor e os feedbacks de apetite melhorem. Eu particularmente já tenho muitos pacientes que falam que depois de protocolos meus, que mudaram a percepção deles em relação à alimentação, aquela fome emocional e aquela fome realmente de necessidade de se alimentar. Isso é muito diferente e muitas pessoas não entendem a diferença. A questão do paladar, quando o microbioma está saudável, é muito diferente. Ele muda. Eu costumo dizer que muitas pessoas, infelizmente, contam com um paladar infantil, ou seja, gostam de alimentos que as crianças costumam solicitar, mesmo quando já são adultos. E isso pode estar referindo um grande desequilíbrio na microbiota intestinal. Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai querer levar para muitas pessoas que sabem que precisam. Então conte comigo para isso. Você só precisa compartilhar, porque o material está aqui já disponível para você. E não te esquece, se tiver dúvidas, só comentar aqui embaixo. Prometo que eu vou me esforçar para responder todo mundo. Tá certo, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo.